dar as boas-vindas para você que também está em casa. Nos visite, vai ser uma bênção ter você conosco. Amados irmãos e irmãs, eu quero falar sobre salvação pela graça. Não existe nenhum outro meio de alcançar a salvação se não for pela graça. Não são as nossas obras, não é pelos nossos atributos, mas é infinitamente pela graça. Deus olhou para mim e para você, e a graça dele nos alcançou. E o que eu quero que você entenda é que, por mais que seja de graça para nós, para ele teve um preço. Então, nós somos salvos pela graça. E hoje nós iremos falar do maior presente que alguém pode ganhar, o maior presente que alguém pode receber, o presente da salvação. Esse presente que é distribuído a todos aqueles e aquelas que abraçam a graça, a todos aqueles e aquelas que entendem essa graça. Esse presente que você não precisa se martirizar mais, você não precisa carregar nada em seus ombros, porque Cristo já carregou. Então, a salvação para mim e para você é de graça, mas para Ele teve um preço muito caro. Eu quero conversar um pouco hoje com você sobre esta salvação pela graça, salvos pela graça, salvos pela graça. Repita comigo: salvos pela graça. Diga: eu fui salvo pela graça. Eu quero falar sobre algumas implicações, ou melhor dizendo, sobre alguns princípios da salvação pela graça. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que nós fomos salvos por meio da justificação. A salvação pela graça, ela vem acompanhada de algo chamado justificação. Sabe quando a mãe está corrigindo o filho, e aí o outro está lá no cantinho e diz assim: não, mãe, mas não foi necessário, não justifica, não vai ficar pior. Já viu isso? O que é justificação? É alguém tomando o seu lugar, é alguém justificando, é alguém dizendo, sabe, Jesus estava dizendo: Pai, eu estou aqui pagando o preço por eles, eles pecaram, eles falharam, mas eu estou aqui derramando meu sangue para justificá-los. Então a salvação pela graça passa pelo princípio da justificação. Isso significa que você foi justificado, e a partir do momento em que você foi justificado, nenhum pecado no seu passado, tanto distante como no passado presente, pode te condenar mais. Mas você precisa entender a salvação pela graça, e você precisa abraçar essa justificação. Você não precisa ficar mais se justificando. Você não precisa ficar se justificando. Por que você não precisa se justificar mais? Porque Cristo já te justificou diante do Pai. Sabe, tem muita gente que não entendeu a salvação pela graça, que passa pelo princípio da justificação. Você fica remoendo o seu passado. Deixa eu dizer algo: Jesus não lembra mais do seu passado. A Bíblia diz que Ele jogou no lago do esquecimento. Você foi justificado. Talvez sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, ou sei lá quem pode jogar no teu rosto, mas para Jesus não tem peso nenhum mais, porque uma vez que você recebe a graça de Cristo, entende a graça dele, o processo da salvação passa pela justificação. Você é justificado, perdoado, e não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Por isso que nós somos salvos pela graça, essa graça que nos leva ao princípio da justificação. E por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmão, isso é tremendo. A ira de Deus não será para os seus filhos, mas será para os rebeldes, para aqueles que se auto-justificam. Sabe quando você vai pregar para alguém e fala assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu não preciso de igreja? Auto-justificação. A auto-justificação não vai te levar para lugar nenhum, porque nós não temos poder de justificar a nós mesmos diante de Deus. O que faz de nós alguém justo diante de Deus é porque esta graça que nós somos salvos por ela, esse presente maravilhoso, já nos justifica diante de Deus. Jesus chega diante do Pai e diz: Pai, está aqui a tua igreja, pecaram sim, falharam sim, mas no meu sangue agora eles estão limpos, estão justificados, e nenhuma condenação mais pode alcançar eles. E isso é pela graça, não é você, não são seus esforços, como nós cantamos aqui. Os nossos esforços não podem comprar Deus. Todo o esforço que eu faço na casa de Deus não é para me ser salvo,
salvo, mas é porque eu já fui salvo. É reconhecimento, é gratidão, é vida diante dele. Quem está entendendo, diga amém. Porém, o processo da justificação traz algo maravilhoso para nós. A justificação, ela é feita por Cristo. Mas a segunda lição que nós precisamos entender sobre esta graça da justificação é que na justificação nós somos salvos da condenação do pecado. A justificação, ela não te livra de ser um homem, uma mulher limitada nessa terra, mas a justificação diz: a condenação do pecado não pode mais alcançar aquele homem e aquela mulher. Sabe, a justificação, ela traz para nós a certeza de que não há mais condenação para nós. Não há mais o peso da lei sobre nós. Não há mais o peso dos nossos pecados sobre nós. A justificação faz de nós alguém que de fato foi justificado e pronto, final, não se discute mais isso. Mas a justificação também traz para o nosso coração uma certeza que o peso da lei não pesa mais sobre nós, que o peso dos nossos pecados não tem mais peso sobre nós. E é por isso que pela graça nós somos salvos. É por isso que a partir desta graça nós somos salvos. Porque se não fosse essa graça, nós estaríamos todos perdidos. Porque nós somos bonzinhos hoje e amanhã somos ruins. Fazemos o bem hoje, mas amanhã caímos e falhamos e fazemos o mal. Porque em nós mesmos não há santidade em nós mesmos. Se há alguma santidade em nós, é porque nós fomos justificados por aquele que liberou essa graça salvífica sobre nós. Então, irmãos e irmãs, o processo da graça santificadora, justificadora, ela acontece na nossa vida. E essa justificação faz com que toda a condenação que nos condenava não tenha mais nenhuma força, nenhum poder sobre nós. E não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Não há mais condenação. Podem até tentar, mas você foi justificado e justificada. O terceiro passo da salvação pela graça é que nós somos salvos quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, através da ação desta graça maravilhosa. E é aí nesse momento que nós levantamos a mão e falamos: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Primeiro, nós somos justificados de todos os pecados. É o primeiro passo. Você é justificado diante de Deus. Não tem mais condenação, porque a graça te alcançou. Se você abrir o seu coração para a graça, então você é justificado. Ponto. Segundo, além de justificação, começa um processo chamado santificação. Repita comigo: santificação. Agora, o que é santificação? Não é ser perfeito, mas é ser separado para Deus. Ser santo é ser alguém que foi separado para Deus. É alguém que entendeu o seu chamado. E aí, pela graça, nós somos salvos. E essa graça é uma graça justificadora e também santificadora. E o que isso nos ensina, meu irmão, minha irmã? Santo significa separado para Deus. Santo significa alguém que decidiu viver para Deus. Santo não é alguém perfeito, porque não há perfeição em nós mesmos. Santo não é alguém que é quase um anjo nessa terra, não. Santo é homem e mulher que sabe dos seus limites, das suas falhas, da sua fragilidade, mas que dia após dia vive um processo de santificação. E qual que é o processo de santificação? Vida com Deus, relacionamento com Deus. E cada dia que passa, Deus vai nos moldando, Deus vai nos santificando, Deus vai nos forjando, nos preparando a caminhada final. Então, não existe salvação pela graça sem justificação e sem santificação. E o que é ser santo? É ser separado para Ele, é olhar para o pecado, é olhar para aquilo que me tira de Deus e dizer o seguinte: eu fui separado para Deus. Pecado, você pode até tentar, eu posso até ter caído, mas eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar, porque eu quero ser santo cada dia mais. Eu quero viver a santificação a cada dia, e eu posso isso não porque eu sou bom, não porque eu sou caro, mas eu posso isso pela graça que me salvou. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 13, versículo 12: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.
Jesus com o seu sangue nos santificou. Então, irmãos e irmãs, precisamos buscar esse processo de santificação. Assim como fomos justificados, nós também fomos santificados nesta graça. Então, irmãos e irmãs, a quarta lição que eu quero que você aprenda é que na santificação nós somos salvos do poder do pecado. Entenda isso, diga: eu fui salvo do poder do pecado na santificação. É isso que acontece. Você é alguém que ainda continua sendo um ser humano limitado e falho, mas o pecado que te aprisionava não te aprisiona mais. Porque primeiro você foi justificado, segundo você está no processo de santificação. O pecado não é mais o seu Senhor, agora o seu Senhor é Deus. E é a partir desse processo de santificação que vai mudando algumas coisas na nossa vida, irmão. Por exemplo, quando eu me converti, eu gostava muito de funk, eu gostava muito de tomar aquele vinhozinho. Quando eu me converti, a minha velha vida, o velho homem, era uma vida promíscua e bagunçada. E aí eu me lembro um dia que eu fui jogar em um time de futebol e nós fomos jogar contra o Tombense. E eu me lembro que dentro do carro eu ainda estava ouvindo aquelas músicas, sabe? E alguém olhou para mim e disse assim: ué, você não é crente agora, Michael Jackson? Eu sou. Aí um dia, eu estava no campo jogando bola. E eu já contei isso aqui para vocês. Todo baixinho é bravo, né, irmão? Só quando tem muita gente. Porque sozinho. Houve uma briga. E aí, estava no meu bairro. Todo mundo saiu correndo atrás do camarada. E eu fui correndo junto, já crente. Eu fui correndo e gritando: pega, pega, pega. Quando eu passei, alguém me gritou assim: e fala que é crente. Aí eu parei, irmão, voltei para trás. E eu percebi: o problema não era o futebol. Escute. O problema não era o futebol. O problema era eu. E o que eu fiz? Nunca mais voltei lá. E pensa num cara que era apaixonado por futebol. E sabe por que eu nunca mais voltei lá? Porque eu entendi: se eu quero viver o processo de santificação, eu tinha que me afastar exatamente daquilo que estava me atrapalhando. Isso é santificação. Santificação não é você ser perfeito. Deus pouco a pouco vai trabalhando em você, vai mudando e tirando coisas que precisam ser mudadas. Por quê? Porque você é salvo pela graça. E essa graça, quando opera na sua vida, ela te justifica e depois ela começa também o processo de santificação. Então eu sei que Deus vai mover em você aqui nessa noite. E eu sei que muitos de vocês vão chegar em casa e vão começar a descartar algumas coisas que precisam ser descartadas. Eu sei que vocês vão olhar no espelho e vão dizer: eu quero ser santo, eu quero ser santificado. Sabe por quê, irmão? Não tem como adorar a Deus, servir a Deus e servir aos demônios. É um processo de santificação. Irmãos, eu já disse para vocês, e hoje eu tenho vergonha de dizer isso aqui, mas eu fui alguém que foi aprisionado na pornografia. Eu fui alguém que foi aprisionado em muitas coisas terríveis lá fora. E não mudou da noite para o dia. Foi um processo de santificação. Quantas vezes eu entrei na igreja, fechava o olho para orar e via tantas coisas, irmãos. Tantas coisas apareciam na minha mente, no meu coração. E um dia eu cheguei com um líder de jovem e disse assim: olha, eu não estou conseguindo parar de pensar nisso. Eu não estou conseguindo parar. Eu fecho os olhos para orar e eu vejo um monte de coisa. E é um conflito interno louco dentro de mim. E aí eu aprendi o processo da santificação, da justificação. E pouco a pouco Deus foi trabalhando. Pouco a pouco Deus foi lapidando, tirando aquilo que precisava ser tirado. E aí, meu irmão, ser santo, mais uma vez te digo, quem sabe os erros que eu tenho melhor do que qualquer um de vocês é minha esposa e minha filha. Eu não sou santo no sentido de ser perfeito, mas de uma coisa eu sei: Deus me libertou daquilo que me aprisionava. E é sobre isso que eu estou falando. Santificação não é você buscar ser um fariseu, não é você buscar bater no peito e achar que é melhor do que todo mundo, mas santificação é você entender que se você só é alguma coisa, é por causa da graça que te alcançou, e é esta graça que te justificou com a justificação, e entrou a santificação. Então sim, você pode ser melhor do que você está sendo. Sim, você pode abrir mão daquilo que te aprisionava, porque nós fomos salvos pela graça. Você não pagou nada por isso, mas Ele pagou. E liberou justificação, você já foi justificado. E liberou santificação, você já foi santificado. Você não é de mais ninguém, você é dele. Agora, qual o grande problema? O grande problema é que você quer ser santo em lugares profanos.
Você quer viver santo, viver uma vida profana, e não pode, não tem como. Cristo te justificou e está justificado. Cristo te santificou e é para estar santificado. E nesse processo de santificação, você está livre do poder do pecado. Então hoje você pode olhar e dizer: pecado, você me dominou até ontem, mas hoje eu descobri no culto, eu ouvi isso no culto, que a santificação me livra do poder do pecado. Você pode olhar para aquilo que é pecado na sua vida e dizer: olha, pode sair, porque eu fui santificado, eu fui separado e separada para servir ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Está complexo ou está fácil de entender? Atos no capítulo de número 3, versículo de número 19, a palavra de Deus nos ensina muito claro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o que nós aprendemos em quarto lugar, irmão e irmã? Diga: na santificação, eu sou livre do poder do pecado. É isso aí, você é livre do poder do pecado. O pecado não me domina mais. Agora, nós passamos por dois processos: justificação, santificação. Mas existe um momento mais esperado da igreja. Sabe qual é o momento? Glorificação. O momento mais esperado na vida da igreja, no processo de ser salvo pela graça, é a glorificação. E você sabe o que é glorificação? É o momento em que Deus vai tomar a sua igreja, vai transformar esses corpos carnais em corpos de glória como o dele. E sabe o que vai acontecer lá? Não terá dor, não terá choro, não terá pranto, não terá preocupações com conta para pagar, não terá nada disso, porque você que foi santificado, justificado e entendeu esta graça que salva, pode voltar para a pátria eterna, pode ir para a morada celestial, pode olhar olho no olho do Pai. E quando você olhar olho no olho do Pai, aí o Senhor Jesus vai dizer: Pai, esses me receberam lá embaixo, falharam sim, foram limitados sim, mas o meu sangue justificou, o meu sangue santificou, e agora eles chegaram no processo da glorificação, que é quando nós veremos Deus face a face como Ele é. Você ainda vai desprezar essa graça? Você ainda vai viver como se essa graça não tivesse efeito? No processo de glorificação, eu disse para você lá em cima, que na justificação nós somos salvos do poder do pecado, mas no processo de glorificação nós somos salvos da presença do pecado, porque tanto a santificação como a justificação, o pecado ainda está no nosso meio, mas na glorificação não tem pecado, porque o único que tentou botar pecado, Deus expulsou de lá, porque no céu não tem pecado, na glória não tem pecado, na glória com Deus não tem erro, não tem falha. Na glorificação você estará livre do pecado, livre desses pensamentos que pairam na sua mente, livre desses desejos que ficam pulando no seu coração. Na glorificação você vai viver de eternidade em eternidade, dia após dia, adorando o Senhor, bendizendo o Senhor e glorificando Ele pela graça que a ti foi liberada. Na glorificação você está livre da presença do pecado. Não há presença de pecado lá. E é por isso que a minha Bíblia diz em Mateus 25:34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essa é a glorificação. É o momento em que Deus vai olhar nos meus olhos, nos seus olhos, e não vai ver pecado em mim e em você. Não é porque somos bons, mas porque quando Ele olhar para nós, Ele está vendo a graça liberada a nós, Ele está vendo a justificação do sangue do teu filho, Ele está vendo a santificação do sangue do seu filho. Então Ele olha para nós nessa perspectiva e vê uma igreja que sim, pode entrar na glorificação. A minha pergunta é: quem quer viver a glorificação? Então viva a justificação e viva a santificação. É um processo. Não custou nada para você, mas vai custar ser fiel, vai custar ser alguém que ama o Senhor. Você não pagou nada, você não subiu na cruz, você não derramou seu sangue, nada disso, mas custa fidelidade, porque santificação e justificação vem através de vida de fidelidade. Na glorificação, diga: graças a Deus, pecado não existe
No tempo da glória não tem pecado. Então, hoje você ainda luta contra o pecado. Hoje eu e você lutamos contra o pecado. Mesmo sendo justificado, mesmo sendo santificado, todos nós lutamos contra o processo do pecado. E nós só estamos aqui por causa da graça. Nós só estamos aqui por causa dessa graça que nos alcançou. Porque se não fosse essa graça, nós seríamos pobres, nus, cegos e pecadores, como diz a palavra. Mas a graça nos fez filhos do reino. E ela entrou na sua vida trazendo justificação e santificação. Agora, em último lugar, em sexto e último lugar, na glorificação, nós seremos livres da ação do pecado. Lembra? Eu disse que na glorificação nós seremos livres da presença do pecado, mas a glorificação nós também seremos livres da ação do pecado. E qual é a ação do pecado? Dor, choro, sofrimento. O que Deus disse para Adão? A terra vai produzir espinhos, você vai ter que suar para comer. O que Deus disse para a mulher? Você vai ter dor no parto. Sabe por que tem chikungunya? Sabe por que tem tudo que tem doença por aí? Porque o homem pecou. Porque antes do pecado no Éden, o homem não adoecia, não tinha nenhuma desgraça, nenhuma morte, nenhum pecado. Era santos, puros e separados do pecado. Então sabe por que você deve perseverar na justificação, na santificação e viver na graça? Porque Deus vai te livrar de toda a ação do pecado. Na glorificação, é isso que você precisa entender. Nós seremos livres da ação do pecado. Não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais preocupação, não tem mais morte, não tem mais nada. Talvez você está aqui dentro aqui, chorando por alguém que você perdeu. Talvez você está aqui dentro aqui, preocupado com alguém que está em outro lugar. Lá na glória, no dia da glorificação, não tem preocupação, não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem nada. Porque lá é a glória de Deus na minha vida e na sua vida. Lá é a mansão celestial, é voltar para casa, como diz Apocalipse 21:4, que eu já disse: o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Então, meu irmão, minha irmã, a conclusão de tudo isso eu quero refrisar para você. Repita comigo bem alto: a justificação indica que nós já somos salvos. Diga bem alto: a santificação indica que nós estamos sendo salvos todos os dias em uma vida de dedicação ao Senhor. Porque isso é santificação, é dizer: eu não quero pecado, eu quero Deus. Diga: na glorificação, nós estaremos salvos diante da presença de Deus, livres do pecado e da consequência do pecado. Quem quer isso para a sua vida?